99/2013, que trata do relatório de inspeção ordinária número 10/2013, que examinou os atos e fatos praticados pelo senhor José Antônio de Faria Júnior, à frente do Fundo Municipal de Pavimentação Asfáltica Comunitária de Cacilândia, no período de janeiro a dezembro de 2012. O voto acolhe o parecer ministerial no sentido que seja prolatada a seguinte decisão: pela irregularidade e legalidade do ato de gestão pertinente ao não encaminhamento da cópia do ato de nomeação dos membros do Conselho Deliberativo do Fundo Municipal de Pavimentação Asfáltica Comunitária, conforme reclamado pelo corpo técnico, sem prejuízo da apreciação de atos administrativos não contemplados na referida amostragem, bem como eventuais denúncias e procedimentos autuados ou que vierem a ser autuados supervenientemente. Pela aplicação de multa individualizada no valor equivalente a 30 UFERMs sob a responsabilidade dos senhores José Antônio de Faria Júnior e Hermes Carlos Rosa Ferreira, concedendo-lhes o prazo regimental para que efetue recolhimento em favor do FUNTC e, no mesmo prazo, faça a comprovação nesses autos sob pena de cobrança judicial. Pela intimação do resultado de julgamento aos interessados. Já no processo número 16.607/2012, que cuida do relatório de inspeção ordinária número 1 de 2012, levado a efeito na Câmara Municipal de Campo Grande, tendo como base os atos e fatos praticados no período de janeiro a dezembro de 2011 pelo seu presidente, senhor Paulo Ciuf Neto. O voto é no sentido de, pela regularidade e legalidade dos procedimentos administrativos inspecionados, sem prejuízo da apreciação de atos administrativos não contemplados na referida amostragem, bem como eventuais denúncias ou procedimentos autuados ou que vierem a ser autuados supervenientemente. Pelo arquivamento do presente feito, em razão da inexistência de atos ou fatos merecedores de registro que se mostrarem inadequados às regras legais. Pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. Por sua vez, no processo número 5.283/2013, que abriga o relatório de inspeção ordinária número 17/2013, realizado no Fundo Municipal de Investimentos Sociais de Inocência, abrangendo os meses de janeiro a dezembro de 2012, tendo como gestor o senhor Antônio Ângelo Garcia dos Santos, o voto concorda com o parecer do Ministério Público de Contas e propõe a seguinte decisão: pela irregularidade e ilegalidade dos atos consignados no subitem B do item 5 do relatório de inspeção, especificamente no que se refere à omissão do ordenador de despesa, em fazer a comprovação da efetiva nomeação dos membros de fiscalização do Fundo de Investimento Social de Inocência, que é a exigência consignada no artigo 2º da Lei Municipal número 464 de 2000, estando, pois, em desconformidade com as disposições legais pertinentes, sem prejuízo da apreciação dos atos administrativos não contemplados na referida amostragem, bem como eventuais denúncias ou procedimentos autuados ou que vierem a ser autuados supervenientemente. Pela aplicação de multa no valor equivalente a 30 UFERMs sob a responsabilidade do senhor Antônio Ângelo Garcia dos Santos, pelo não encaminhamento do documento reclamado por ocasião da instrução processual, concedendo-se o prazo regimental para que efetue recolhimento em favor do FUNTC e, no mesmo prazo, faça a comprovação nos atos sob pena de cobrança judicial. Pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. No processo número 3.735/2013, tendo como objeto o relatório da inspeção ordinária número 3 de 2013, realizado no Fundo Municipal de Saúde de Ribas do Rio Pardo, sob a responsabilidade do senhor Luiz Roberto Pascotto Mariani, com abrangência nos meses de janeiro a dezembro de 2012, o voto propõe a decisão nos seguintes moldes: pela irregularidade e legalidade dos procedimentos administrativos investigados correspondentes ao pagamento de despesas efetuadas em desconformidade com as disposições constitucionais e legais, sem prejuízo da apreciação de outros atos não contemplados na amostragem, bem como eventuais denúncias ou procedimentos autuados ou que vierem a sê-lo posteriormente. Pela impugnação do valor de R$ 4.167,17, sob a responsabilidade do senhor Luiz Roberto Pascotto Mariani. Pela aplicação de multa no valor equivalente a 50 UFERMs imputada ao então ordenador de despesa, pela omissão na prática de ato de ofício decorrente do não encaminhamento de justificativas e documentos reclamados por esta Corte de Contas por meio de termo de intimação. Pela concessão do prazo regimental para que o responsável ora nominado efetue recolhimento do valor impugnado aos cofres do Tesouro Municipal de Ribas do Rio Pardo e do montante correspondente à multa imposta em favor do FUNTC e, no mesmo prazo, faça a comprovação dos autos sob pena de cobrança judicial. Pela intimação do resultado deste julgamento aos interessados. Quanto ao processo número 3.883/2013, que trata do relatório de inspeção ordinária número 13 de 2013, levado a efeito no Fundo Municipal de Saúde de Cacilândia, com incidência nos atos e fatos praticados pela senhora Débora Queiroz de Oliveira Marim, no período de janeiro a dezembro de 2012, o voto concorda com a opinião ministerial no sentido de que a decisão seja prolatada nos seguintes termos:
pela irregularidade e ilegalidade dos procedimentos administrativos examinados, por terem sido praticados em desconformidade com as disposições legais aplicáveis à espécie e demais normas reguladoras da matéria, alcançando também o contrato relacionado no anexo 1, folhas 16, sem prejuízo da apreciação de atos que não tenham sido objeto da referida amostragem, bem como eventuais denúncias ou outros procedimentos já autuados ou que vierem a sê-lo no futuro. Pela impugnação do valor de R$ 1.045,75 de responsabilidade da senhora Débora Queiroz de Oliveira Marim, gestora do Fundo Municipal de Saúde à época, sendo R$ 925,75 relativo ao pagamento de despesas efetuadas com multa de trânsito e R$ 120, correspondentes ao recolhimento de anuidade do Conselho Profissional, ambos em desconformidade com as disposições legais aplicáveis à espécie. Pela aplicação de multa no valor equivalente a 50 UFERMs imputada à senhora Débora Queiroz de Oliveira Marim, por infração à norma legal representada pelo pagamento de despesas ilegítimas. Pela concessão do prazo regimental para que a mencionada autoridade promova o recolhimento do valor impugnado aos cofres do Tesouro Municipal de Cacilândia e o valor da multa aplicada em favor do FUNTEC no mesmo prazo, e promova a comprovação nos autos. Pela quitação do ordenador de despesas, senhora Débora Queiroz de Oliveira Marim, tão somente sobre as prestações de contas dos suprimentos de fundos concedidos e relacionados no anexo 2. Pela intimação do resultado de julgamento aos interessados. Por fim, senhor presidente, processo número 106.194 de 2012, que trata do relatório de inspeção ordinária número 51 de 2011, que examinou atos e fatos praticados pelo senhor Ataíde Nery de Freitas Júnior, à frente do Fundo Municipal de Cultura de Campo Grande, no período de janeiro a dezembro de 2010, o voto acolhe o parecer da Procuradoria-Geral de Contas e propõe a seguinte decisão: pela irregularidade e ilegalidade dos procedimentos administrativos inspecionados, no que respeita às despesas praticadas ao arrepio da legislação que rege a matéria, sem prejuízo da apreciação de atos administrativos ou contemplados na referida amostragem, bem como eventuais denúncias ou procedimentos efetuados ou que vierem a sê-lo posteriormente, pela regularidade e legalidade dos suprimentos de fundo e dos convênios examinados em loco, conforme as relações constantes dos anexos 3 e 4 do relatório de inspeção, posto que, observadas as disposições legais, quitando-se neste ato o ordenador de despesa à época, senhor Ataíde Nery de Freitas Júnior, pela impugnação do valor de R$ 2.983,08, sob a responsabilidade do senhor Ataíde Nery de Freitas Júnior, correspondentes ao pagamento de despesas com juros de mora e multas incidentes sobre as contas de energia elétrica, sem justificativa para tal procedimento, portanto, efetuadas em desconformidade com as disposições condicionais legais, proporcionando-lhe o prazo regimental para que proceda o recolhimento aos cofres do Tesouro Municipal de Campo Grande, devidamente corrigidos, fazendo a comprovação nos autos. Pela aplicação de multa no valor equivalente a 100 UFERMs ao senhor Ataíde Nery de Freitas Júnior, pela prática dos atos de gestão em descompasso com a legislação vigente, e de 30 UFERMs ao senhor Júlio César Pereira Cabral, pela não remessa ou justificativa dos documentos objeto do termo de intimação número 7.693 de 2013, concedendo um prazo regimental para que promova o recolhimento em favor do FUNTEC e, no mesmo prazo, faça a comprovação nos atos sob pena de cobrança judicial. E pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. Com relação a esse processo, solicito à Secretaria das Sessões que altere a redação do item 8 do voto, corrigindo a numeração dos anexos ali mencionados, passando a constar anexos 3 e 4. São os votos, senhor presidente. Em discussão, os relatórios e voto do conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Conselheiro José Ricardo. Acompanho o relator. Marisa Serrano. Com o relator. Ronaldo Chadid. Com o relator. Osmar Jerônimo. Acompanho o relator. Gerson Domingos. Com o relator. Aprovados, vão ao expediente. Processo sobre a relatoria da conselheira Maria Serrano, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicados em resumo diário oficial eletrônico desse Tribunal de Contas. Consulta a conselheira relatora se deseja relatá-las em bloco ou se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Senhor presidente e ilustre conselheiro, em tempo gostaríamos de saudar o Dr. Célio Lima, auditor desta Corte de Contas, que nos prestigia nesta sessão. Os processos da relatoria da conselheira Maria Serrano, nós vamos manter os pareceres arados em cada um dos processos relacionados. São os pareceres, senhor presidente. Com a palavra, a ilustríssima conselheira Maria Serrano, relatora da matéria, para proferir a leitura dos relatórios e votos. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério de Contas, doutor Célio, nosso auditor, senhores e senhoras. Os processos sobre minha relatoria são os seguintes. 10.855 de 2015, do Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais. Responsável, Pascoal Carmelo Leandro, é uma prestação de conta de gestão de 2014.
acolho a análise do corpo técnico, auditoria e do Ministério Público de Contas e voto no sentido que as contas sejam julgadas como contas regulares. Voto no mesmo sentido nos dois processos a seguir. O 3.892, de 2014, do Fundo Municipal de Assistência Social de Iguatemi, responsável José Roberto Felipe Arcoverde. O assunto é uma prestação de conta de gestão de 2013. E o processo 6.180, de 2015, da Câmara Municipal de Bonito, responsável Pedro Aparecido Rosário, é uma prestação de conta de gestão de 2014. Quanto ao processo 7.032, de 2013, da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos, a GESUL, é um recurso ordinário, contrato de obras, e o recorrente é Wilson Cabral Tavares, e a deliberação recorrida é a 2/298, de 2011. Concordo, em parte, com a Inspetoria de Engenharia, Arquitetura e Meio Ambiente e com o Ministério Público de Contas e formulo meu voto no seguinte sentido. Conhecer do presente recurso ordinário por obedecer aos ditames legais e regimentais e, no mérito, dar parcial provimento ao pedido formulado para o fim único de modificar o item 2 da decisão recorrida, reduzindo o quantum da multa aplicada para o correspondente a 50 alfermes, devendo ser mantidos todos os demais comandos do decision. Processo 8.952, 2013, da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos, a GESUL, recurso ordinário, contrato de obras, recorrente Edson Giroto. A deliberação recorrida é a 2/446, de 2011. Concordo com a Inspetoria de Engenharia, Arquitetura e Meio Ambiente e com o Ministério Público de Contas e formulo meu voto no seguinte sentido. Conhecer do presente como recurso ordinário por obedecer os ditames legais e regimentais e, no mérito, dar total provimento ao pedido formulado para o fim de alterar a decisão simples número 2/446 de 2011 da seguinte forma: modificar o comando do item 1, declarando legal e regular o procedimento licitatório, que é uma tomada de preço número 178 de 2009, e o contrato de obra número 3 de 2010, e excluir os comandos dos itens 2 e 3 e manter inalterados os comandos dos itens 4 e 5. Senhor presidente, as multas deverão ser recolhidas no prazo regimental e as autoridades competentes serão comunicadas desse julgamento. São os meus votos. Em discussão, os relatórios e voto da ilustríssima conselheira relatora. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Conselheiro José Ricardo. Com a relatora. Conselheiro Irã Coelho das Neves. Acompanha a relatora. Ronaldo Chadid. Com a relatora. Osmar Jerônimo. Acompanha a relatora. Gerson Domingos. Com a relatora. Aprovado. Vão ao expediente. Processo sob a relatoria do conselheiro Ronaldo Chadid, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo no Diário Oficial Eletrônico desse Tribunal de Contas. Consulto ao ilustre conselheiro relator se deseja relatá-los em bloco ou se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Senhor presidente e ilustre conselheiro, nós mantemos os pareceres exarados em cada um dos processos da relatoria do conselheiro Ronaldo Chadid. São os pareceres. Com a palavra, o ilustre conselheiro Ronaldo Chadid, relator da matéria, para proferir a leitura dos relatórios e votos. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público de Contas, senhor auditor, doutor Célio Lima, servidores desta Corte de Contas. Os feitos a cargo desta relatoria são os seguintes. Iniciando pelo processo 1017-2016, em que acolho o parecer exarado pelo Ministério Público de Contas e voto pela regularidade do orçamento-programa do município de São Gabriel do Oeste, referente ao exercício financeiro 2016, responsabilidade do senhor Adão Nírio Rolim, prefeito municipal. Processo 6.416-2013. Deixo de acolher o respeitável parecer do Ministério Público de Contas e voto pelo conhecimento e provimento do recurso ordinário interposto por Manuel dos Santos Viais, prefeito do município de Caracol, para reformar integralmente o Acórdão 55/2014 e assim declarar a regularidade do procedimento licitatório, pregão presencial número 3/2013 e da formalização do contrato número 7/2013, pela observância das normas previstas nas leis 10.520 de 2002 e 8.666 de 93. Processo 95.397 de 2011. Deixo de acolher o respeitável parecer do Ministério Público de Contas e, com fundamento nas razões indicadas na proposta de julgamento, voto pelo conhecimento e provimento parcial do recurso ordinário interposto por Sérgio Luiz Marcon, ex-prefeito municipal de São Gabriel do Oeste,
para reformar a decisão simples 508/2013, a fim de declarar regulares os atos praticados no decorrer da execução financeira do contrato administrativo 109/2011, mantendo-se a multa aplicada no valor de 30 UFERMES, em razão da intempestividade da remessa dos documentos à fiscalização deste Tribunal de Contas. Processo 108.163/2011, em comunhão com o parecer do Ministério Público de Contas e nos termos das disposições fáticas e jurídicas tratadas na proposta de julgamento, voto pelo conhecimento e provimento parcial do recurso ordinário interposto pelo senhor Edson Pérez Ibrahim, ex-prefeito do município de Batayporã, para reformar a decisão singular 1124/2015, a fim de registrar a contratação por prazo determinado no número 10/2011, da servidora Ellen Cristina da Silva Fonseca, e reduzir a multa imposta no item 2 da decisão que ora se modifica, mantendo-se as 30 UFERMES aplicadas em decorrência da remessa intempestiva de documentos obrigatórios. Processo 3.222/2007. Acolho parcialmente o parecer do Ministério Público de Contas e voto pelo conhecimento e não provimento do recurso ordinário interposto por Wilson Cabral Tavares, ex-secretário estadual de Obras Públicas e de Transportes, em face da decisão 279/2013. Da mesma forma, voto pelo conhecimento e não provimento dos recursos examinados nos 5 próximos processos a seguir. 9.343/2010, recurso ordinário interposto pelo senhor Carlos Augusto da Silva, prefeito municipal de Cacilândia, em face da decisão simples 113/2013. Processo 8.312/2010, recurso ordinário interposto pelo senhor José Garcia de Freitas, prefeito municipal de Paranaíba, em face da decisão simples número 51/2013. Processo 20.056/2014, recurso ordinário interposto pelo senhor José Roberto Felipe Arcoverde, prefeito municipal de Iguatemi, em face do acórdão 596/2015. Processo 1557/2012, recurso ordinário interposto pela senhora Márcia Moura de Paula, prefeita do município de Três Lagoas, em face do acórdão 173/2015. E processo 11.985/2010, referente ao recurso ordinário interposto pelo senhor Carlos Augusto da Silva, prefeito municipal de Cacilândia, em face da decisão simples 726/2012. Por último, o processo 5.171/2013, onde concordo com os pareceres exarados pela Auditoria e Ministério Público de Contas, em virtude das irregularidades e infrações legais e constitucionais apuradas, voto pela emissão de parecer prévio contrário à aprovação das contas anuais de gestão do município de Bodoquena, referentes ao exercício 2012, responsabilidade do senhor Jun Itiada. Os resultados dos julgamentos de todos os processos acima relatados deverão ser comunicados aos interessados nos termos regimentais. São os votos, senhor presidente. Em discussão, os relatórios e voto do conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Conselheiro José Ricardo Pereira Cabral. Acompanho o relator. Conselheiro Irã. Acompanho o relator. Conselheiro Marisa. Com o relator. Conselheiro Ronaldo Xavier. Olha, conselheiro Gerson Domingos. Conselheiro Osmar Jerônimo. Acompanho o relator, senhor presidente. Processo sobre a relatoria do conselheiro Gerson Domingos, os quais são relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicados no Diário Oficial Eletrônico desse Tribunal de Contas. Oi? Osmar, eu acho que eu estou pulando, Vossa Excelência, não sei porque... Eu já votei. Você foi e voltou. Acho que está desconhecendo o Osmar como conselheiro. Processo sobre a relatoria do conselheiro Osmar Jerônimo, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicados no Diário Oficial Eletrônico desse Tribunal de Contas. Consulta ao eminente conselheiro relator se deseja relatá-las em bloco ou se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Senhor presidente e ilustre conselheiro, nós vamos manter os pareceres nos processos da relatoria do conselheiro Osmar Domingos Jerônimo. São os pareceres. Com a palavra, o eminente conselheiro Osmar Domingos Jerônimo, relator da matéria, para proferir a leitura dos relatórios e votos. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público de Contas, senhor auditor. Eu inicio pelo processo número 14.698, 2013. O órgão é a Câmara Municipal de Anastácio. Assunto é um recurso ordinário, deliberação recorrida, decisão simples da primeira Câmara
número 58, do ano de 2012. O recorrente Manuel da Silva. Eu acolho o parecer do Ministério Público de Contas e voto pelo conhecimento e provimento parcial do presente recurso, reformando a decisão recorrida nos seguintes termos: pela legalidade e regularidade dos atos praticados pelo senhor Manuel da Silva na gestão da Câmara Municipal de Anastácio, no período de janeiro a dezembro do ano de 2010. Pela aplicação de multa ao senhor Manuel da Silva no valor de 30 UFERMs por ausência dos termos de responsabilidade pela guarda dos bens móveis na época, que deverá ser recolhida em favor do FUNTC no prazo regimental. Processo número 17.961 do ano 2013, órgão Prefeitura Municipal de Glória de Dourados. Responsável, senhor Arsênio Ata Júnior. O assunto é a auditoria número 61 de 2013. Período auditado, janeiro a dezembro do ano de 2012. Acolho o parecer do Ministério Público de Contas e voto no sentido de declarar ilegal e irregular os atos praticados pelo responsável acima nominado na gestão da Prefeitura Municipal de Glória de Dourados no período de janeiro a dezembro do ano de 2012. Aplicar multa ao senhor Arsênio Ata Júnior no valor de 100 UFERMs, que deverá ser recolhido em favor do FUNTC no prazo regimental. Recomendar ao responsável pelo órgão que observe com maior rigor as normas que regem a administração pública, em especial a Lei Federal de Licitações e Contratos. No processo número 10.433 de 2013, a Prefeitura Municipal de Douradina, o responsável é o senhor Milton Pires. O assunto é a auditoria número 41 do ano de 2012. O período auditado foi janeiro a dezembro de 2012. Acolho o parecer do Ministério Público de Contas e voto no sentido de declarar ilegal e irregular os atos praticados pelo responsável acima nominado na gestão da Câmara Municipal de Douradina, no período de janeiro a dezembro do ano de 2012. Aplicar multa ao senhor Milton Pires no valor de 30 UFERMs, que deverá ser recolhido em favor do FUNTC no prazo regimental. Recomendar ao atual responsável pelo órgão e o órgão a instituição do controle interno, se ainda não a fez, bem como observar os prazos e a relação dos documentos de remessa obrigatória a esse Tribunal de Contas. Senhor presidente, em todos os processos citados, as autoridades competentes serão intimadas do resultado deste julgamento. São os meus votos. Em discussão, os relatórios de voto do eminente conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação da forma regimental. Conselheiro Zé Ricardo Pereira Cabral. Com o relator. Conselheiro Irã. Acompanhe o relator. Conselheiro Marisa. Com o relator. Conselheiro Ronaldo Chadid. Com o relator. Conselheiro Gerson Domingos. Com o relator. E agora, enfim, processo sobre a relatoria do eminente conselheiro Gerson Domingos, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicada em resumo de árbitros eletrônicos e Tribunal de Contas. Consulta o eminente relator se deseja relatá-los em bloco ou se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos seus pareceres. Senhor presidente e ilustre conselheiro, nos processos da relatoria do conselheiro Gerson Domingos, nós vamos manter os pareceres. São os pareceres, senhor presidente. Com a palavra, o eminente conselheiro Gerson Domingos, relator da matéria, para a posterior leitura dos relatórios e votos. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, representante do Ministério Público, doutor Aedo, nosso auditor, doutor Célio, servidores desta casa. São os seguintes os meus votos. No processo 1545-2014, a consulta formulada pelo senhor José Robson Samara Rodrigues de Almeida, prefeito do município de Aparecida do Taboado. Conheço da consulta e proponho ao colendo plenário que os questionamentos feitos pelo consulente sejam respondidos nos seguintes termos. Indagações do consulente. Quesito 1. Qual a periodicidade para a utilização dos tetos previstos nos incisos 1 e 2 do artigo 24 da Lei 8.666/93? Quesito 2. Na utilização dos tetos acima referidos, estes devem ser aplicados por evento, por fornecedores, ou devemos considerar a totalidade dos gastos com compras e ou serviços do mesmo gênero e ou natureza. Quesito 3, por fim, os limites constantes do inciso 1 e 2 do artigo 24 da Lei de Licitações valem para a Prefeitura Municipal como um todo ou pode ser aplicado por órgãos, secretarias ou fundos específicos. Resposta desta Corte de Contas. Ao quesito 1, a periodicidade para a utilização dos tetos previstos nos incisos 1 e 2 do artigo 24 da Lei 8.666/93 é anual, levando-se em consideração o princípio da anualidade,
também chamado de princípios de periodicidade, que estabelece que as previsões das receitas e despesas devem referir-se a um exercício financeiro 1º de janeiro a 31 de dezembro, que no Brasil coincide com o ano civil. Artigo 34 da Lei 4.320/64. Ao quesito 2, os limites previstos no inciso 1 e 2 do artigo 24 da Lei 8.666/93 têm periodicidade anual e compreendem a totalidade dos gastos com serviços, obras ou compras idênticas ou semelhantes, natureza e ou gênero. Portanto, os tetos não se aplicam por evento ou fornecedor. E ao quesito 3, os limites constantes no inciso 1 e 2 do artigo 24 da Lei de Licitação vale para a Prefeitura Municipal como um todo, sem diferenciação entre órgãos e secretaria, caso a execução orçamentária for centralizada e, na hipótese dos créditos orçamentários, serem descentralizados. Os limites valem para cada uma das unidades gestoras em razão da autonomia dos municípios prevista no artigo 34, inciso 7, a linha C da Constituição Federal de 88. No processo 576/2010, do recurso ordinário interposto pelo senhor José Antônio Assad e Faria, Prefeitura Municipal de Ladário, do contrato no 6/2008, decisão simples número 02-242/2013, conhecer e dar provimento parcial ao recurso para suprimir os comandos combinatórios e alterar a determinação endereçada ao recorrente, respectivamente, nos itens 3.1 e 5 da decisão simples de número 2/242/2013, ficando mantido os seus demais comandos, com os seguintes efeitos práticos: isentar o recorrente José Antônio Assad Faria da multa que lhe foi imposta, bem como, incidentalmente, excluir a multa combinada solidariamente ao ex-prefeito municipal, senhor José Francisco Mendes Sampaio, em razão do seu falecimento. Segundo, determinar ao recorrente que, no prazo de 60 dias, acione medidas no sentido de instaurar procedimento hábil que possa tornar possível o encaminhamento dos elementos integrantes da etapa da execução da despesa do contrato ou justificar a impossibilidade de cumprir essa determinação sob pena de responsabilidade pela omissão a ser oportunamente apreciada em procedimento próprio. Do processo 2391/2013, do recurso ordinário interposto pelo senhor Carlos Augusto da Silva, Prefeitura Municipal de Cacilândia, termo de credenciamento da decisão singular número 1522/2014, conhecer e negar provimento ao recurso por ausência de elementos investidos de suficiência para alterar a combinação imposta pela decisão singular recorrida, cujas convicções e comandos ficam mantidas. Nos próximos 5 processos de recurso ordinário, todos interpostos pelo senhor Sérgio Luiz Marcon, ex-prefeito do município de São Gabriel do Oeste, contra decisão singulares prolatada em procedimento de atos pessoais contratados. Processo 1022/2012, recurso ordinário, interposto contra a decisão singular de número 2324/2014, do registro de contratação da professora Ivanete Salete D'Antoneto. Do processo 1693/2012/001, recurso ordinário interposto contra a decisão singular de número 2327/2014, registro da contratação da professora Edwin Diogo Guilherme Garcia, do processo 95.589/2011, do recurso ordinário interposto contra a decisão singular número 4.669/2014, registro da contratação da professora Nathalie Andressa Mendes Inocêncio Bertoncelli, do processo 95.592/2011/001, do recurso ordinário interposto contra a decisão singular de número 4.667/2014, registro da contratação do professor Rafael da Costa, e do processo 95.600/2000, internadas nas respectivas decisões recorridas. E conhecer e negar provimento ao recurso deposto nos 3 últimos processos, para manter nas íntegras as convicções e comandos das respectivas decisões singulares.
Finalmente, no processo 117.588/2012, da inspeção ordinária de número 65/2012, realizado na Câmara Municipal de Carapó, no período de janeiro a dezembro de 2011, titular Mário Valério, primeiro, declarar irregular parte dos atos e fatos contábeis examinados pela inspeção ordinária, tendo em vista as anomalias adiante discriminadas. Primeiro, realização de despesas estranhas aos objetivos do órgão, item 3.1.2, peça digital 01. Remuneração mensal dos vereadores acima dos limites estabelecidos pela Constituição Federal, item 5.1, peça 01. Ausência do controle interno, diárias pagas a agentes políticos em postura contrária das normas de auditoria aplicadas ao setor público. Segundo, em função das práticas dos atos irregulares acima descritos, glosar despesas e responsabilizar o titular acima nominado, bem como os senhores vereadores beneficiários dos pagamentos recebidos a maior, pelo ressarcimento atualizado ao erário do município de Carapó, no montante total de R$ 175.184,82, cujas responsabilidades ficam estabelecidas conforme o desdobramento adiante discriminado. Primeiro, ao titular do órgão vereador Mário Valério, presidente da Câmara Municipal de Carapó, à época, R$ 2.710, referente ao pagamento indevido de despesas estranhas aos objetivos do órgão, do item 3.1.2. E R$ 31.423, referente ao valor do subsídio recebido a maior durante o exercício inspecionado 2011. Total da glosa de despesas e responsabilidade R$ 7.631,39, sendo eles Otoniel Ricardo, Aparecido dos Santos, Odair José, Bortolotti, Sérgio Sacomã, Manuel Batista de Souza, Antônio de Lima, Tereza Xavier de Domênico e Edson Montanieri Baratella. Aplicar multa de 50 ferros ao titular acima nominado, motivado nas práticas das irregularidades acima descritas e, finalmente, recomendar ao atual titular do órgão para que se acautele das providências discriminadas na parte final do voto. São os meus votos, senhor presidente. Em discussão, os relatórios de voto do conselheiro relator. Com a palavra, a ilustre conselheira Marisa para fazer as suas queria apenas cumprimentar o conselheiro Gerson pela resposta que deu à consulta feita pelo prefeito de Aparecido Taboado. E eu achei a resposta à indagação desse consulente muito interessante. Comentei até com o conselheiro Irã que o conselheiro Gerson realmente endureceu essa questão que era necessária, colocando aquilo que nós sempre pensamos aqui, que o PPA, o nosso plano plurianual, o planejamento das prefeituras não pode ser uma peça de ficção. Ela tem que ser pensada e pensada para o ano todo, e aí o conselheiro Gerson coloca o planejamento como necessidade e a obrigatoriedade da prefeitura fazer esse planejamento. A periodicidade de um ano eu achei fundamental, porque obriga a prefeitura a pensar para o ano todo e também que vale para a prefeitura como um todo. Não é cada secretaria, cada órgão que vai pensar as suas necessidades. Quem tem que fazer o PPA e cumprir o plano plurianual é a prefeitura como um todo. Portanto, eu queria só cumprimentar o conselheiro Gerson pelas respostas pertinentes às indagações feitas. Era isso, presidente. Continuando a discussão, relatórios de voto do conselheiro relator. Cabe pelo menos o agradecimento, né, conselheira Marisa, mas isso é em decorrência do bom aluno, da excelente professora que eu tive. Obrigado, professora Marisa. Estendo... Encerrada a discussão, passando a votação na forma regimental. Conselheiro José Ricardo Cabral. Com o relator. Irã Coelho. Acompanho o relator. Marisa Serrano. Com o relator. Ronaldo Chadid. Com o relator. Osmar Jerônimo. Acompanho o relator. Aprovados, vão ao expediente. Encerrada a pauta de julgamento dos processos, passamos à fase das comunicações diversas. Com a palavra os conselheiras e representantes do Ministério Público de Contas. Conselheira Marisa, nada? Nada a declarar hoje, né? Muito bem. Então,
Com o sentimento do dever cumprido e com a certeza de que se tem muito a fazer pelo nosso tribunal, apresento o presente relatório anual de atividades do TCE-AMS a esse colendo plenário, conforme o artigo 5º, parágrafo 5º do artigo 77 da Constituição Estadual e nos termos do inciso 6º do artigo 9º da Lei Complementar 160/2012, e posterior encaminhamento à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul. Os senhores vão perceber que nós já fizemos uma nova fisionomia, uma nova disposição, bem mais ampliado, né? Não é apenas um resuminho que se limitou, se teve apenas as questões específicas, mas foi o mais amplo possível, dando assim uma total transparência das nossas ações, das decisões que tomamos aqui. Então, esperamos que os colegas avaliem, né, e apreciem, para que nós possamos depois, então, encaminhar a Assembleia Legislativa para a sua apreciação final. Gostaria que a diretora das sessões pudesse entregar uma a cada conselheiro e representante do Ministério Público de Contas. Bem mais amplo. Bom, encerrada a fase das comunicações diversas e nada mais havendo a tratar, esta presidência vai encerrar a presente sessão ordinária, antes, porém, convocando outra para de horas regimentais. Quero apenas reiterar, né, que, antes de finalizar definitivamente, que hoje nós temos início aqui a partir das 19 horas, o fórum, né, o primeiro fórum de Direito, Cidadania e Contra a Corrupção. É uma iniciativa da editora, da Jan Jurídica, né, que está fazendo em parceria com esse Tribunal de Contas. Já confirmaram aí mais de 150 participantes. E também nós vamos, em contrapartida, né, em função de que o custo é um pouco alto, pelo nível dos palestrantes, que são realmente palestrantes de primeira categoria, grande nível intelectual, que vai contribuir muito para os que participarem, nós vamos possibilitar que os nossos servidores, auditores, né, pessoal da área jurídica, estagiários, estudantes que aqui trabalham, possam também participar gratuitamente através, em tempo real, da SCOEX. Então, a inscrição ainda continua aberta àqueles que se interessarem, né, para que possam participar e aproveitar essa oportunidade. Essa é a contrapartida que nós fizemos para poder possibilitar que os nossos servidores possam também ter a oportunidade, né, sem grandes despesas, sem grande custo, participar de um evento dessa magnitude. Então, quero reiterar o convite aqui, né, a todos que queiram, que tenham interesse em participar. Continua com o cerimonial aberto a inscrição para os nossos servidores, todos aqui que desejarem. Ainda há vaga disponível. Bom, encerrada, então, a fase de comunicações, nós vamos convocar outra sessão para dia e horas regimentais. E, em nome de Deus, está encerrada a presente sessão.